Ouvintes da Difusora, muito bom dia, bom sábado e bom domingo. Este é o quadro da Personalidade da Semana, recebendo hoje como nosso convidado o rondonense Marcos Iser, morador no Principado de Liechtenstein, onde que já está de morada praticamente 20 anos. Marcos, satisfação em recebê-lo aí para o quadro da Personalidade da Semana e para essa entrevista. Eu que agradeço, muito obrigado, desde já. Tá, eu te agradeço muito. Marcos, vamos falar um pouquinho da vida alheia, mas vamos falar da tua vida, né? Com certeza. Com certeza. Você é rondonense nativo, né? Você nasceu na linha Willems. Exatamente. Meus pais são da linha Willems, né? Filho do Flávio Rudi Iser e da Joni Iser, né? Família da região, a família do meu pai, na verdade, são do Mato Grosso. Família Iser é do Mato Grosso. E a família da minha mãe é a família Rieger, que tem aí também parte aí na cidade de Marechal Cândido Rondão, Pato Bragado, e são os rondonenses. Tá, você, pelo que eu sei, você tem uma ligação com a ascendência austríaca. De onde que vem essa tua ascendência austríaca? Exatamente, essa ascendência austríaca vem dos meus avós maternos, né? Da família Rieger, que vieram na época da Segunda Guerra Mundial, vieram como refugiados da Segunda Guerra aí para o sul da América, né, no Brasil aí, e vieram parar na região de Marechal Cândido Rondão, que hoje é a linha Willems, né? E dessa descendência aí que nós temos o sangue, um pouco do sangue austríaco na família, né? Aí eles vieram em consequência da Segunda Guerra Mundial, vieram direto a Marechal Rondon? Exatamente. Para a linha Willems. Exatamente. E ali que é a tua raiz aí, que vem do casamento da tua mãe com o Isa. Isa de Mato Grosso, que cidade? Sinop, no Mato Grosso. Sinop no Mato Grosso. Exatamente. Tá, mas a família Iser veio de Sinop para Marechal Cândido Rondon? Família Iser veio da região de Sinop, se não me engano estavam em Santo Antônio, no Paraná, e depois moraram uma época em Marechal Cândido Rondão, justamente hoje, na época era o Marechal Cândido Rondão, hoje é o município de Pato Bragado. A linha Willems tem o Arroio Fundo, que faz a divisa aí com o município de Pato Bragado. As terras do avô Rieger eram onde hoje é a linha Willems, e as terras do vô Adalípio Iser eram ao outro lado do rio, onde hoje fica Pato Bragado. Pato Bragado, bem próximo. Ficava ali do balneário do Max? Fica ali próximo da Associação do Quilômetro 13 hoje, onde é a Associação do Quilômetro 13. Exatamente. Sim, exato. Você estudou na escola da linha Willems? Exatamente. O período de primeira a quarta série foi efetuado na escola Costa e Silva, né? Costa e Silva era aí, na escolinha rural lá de Margarida. Recorda o professor? O professor era uma professora, minha primeira professora. Era muito conhecida nossa, porque ao mesmo tempo que ela era professora, ela ajudava aos cuidados dos filhos do meu padrinho, que morava ali na região também, vizinhos. Eles hoje onde é Pato Bragado, e nós então, essa professora passava todo dia uma pinguela que tinha por cima do Arroio Fundo, e passava pela divisa da terra do pai para ir lecionar na escola, e a gente já pegava e ia caminhando junto com ela, e depois, quando mais crescido, de bicicleta. E eu não recordo o nome dela agora. E o segundo professor que assumiu logo, eu fiquei com essa professora só a primeira e nem bem a segunda série. Depois assumiu o professor João Kunzler, e esse professor veio de Marechal e foi o primeiro professor a morar ao lado do colégio. Ali foi construída uma casa, então a associação e o município se juntaram para construir a primeira casa do professor. E esse João Kunzler foi o nosso professor, mais ou menos 1 ano e meio também, e depois por outros motivos acabou se deslocando novamente até Marechal. E o terceiro professor meu foi o Sebastião Alves, e esse convive até hoje em Marechal, né? E assim se terminamos aí a primeira e quarta série.
Depois você foi para o Colégio Estadual de Margarida. Exatamente. Após isso, então a gente foi direcionado para o Colégio Estadual de Margarida, onde é que cumprimos desde a 5ª à 8ª série, né? Na época se usava o transporte escolar. Certo. Passava na linha, juntando a gurizada toda aí para ir para o colégio. E ainda nesse colégio eu dei início na etapa do 2º grau, né? Certo. E no 2º ano do 2º grau eu acabei mudando de colégio e fui cumprir o 2º grau, o final do 2º grau no colégio de Pato Bragado. Após o término do colégio de Pato Bragado, houve uma pequena aventura. Eu fui morar por alguns meses na cidade de Brusque, Santa Catarina, onde tinha uma prima minha, certo, filha do meu falecido padrinho Darcy Rieger, que é irmão da minha mãe. Fiquei lá por alguns meses, mas não era o que eu queria, né? Fui trabalhar numa indústria têxtil. E retornando de lá, houve a oportunidade de eu buscar um novo rumo, um novo sentido para a vida. Exatamente. E eu sempre me interessei bastante pela área do turismo e gastronomia. Então, assim que eu voltei de Santa Catarina, eu não queria mais morar com os meus pais, né, na linha Williams, no interior. Eu vim buscar um serviço na cidade de Marechal Cândido Rondão, numa relojoaria de um conhecido nosso, que é o meu tio em Marechal Cândido Rondão, o Henrique Neumann, proprietário da relojoaria Neumann, é irmão da mãe do meu pai. Então é tio do meu pai, a gente teve um contato e fui trabalhar numa relojoaria de um conhecido. E ali eu acabei conhecendo uma funcionária da relojoaria, que na época tinha vindo do Maranhão e do Pará, para passar uma temporada com o avô dela, aqui de Marechal, da família Glitz, seu Erich Glitz. E acabamos se conhecendo e ela também tinha esse intuito, né, a mãe dela, hoje minha sogra, vivia em Curitiba, ela também tinha esse intuito de estudar e buscar uma nova profissão. E ela foi para Curitiba, conheceu o curso, conheceu o colégio e me mandou o material. Eu analisei, olhei e acabei me interessando mais do que eu me interessava. Na época era bastante difícil para a gente do interior pensar, vou para Curitiba, né? Certo. Não tinha muito conhecimento de cidade grande, mesmo convívio em cidade grande, não tinha muito. E eu lembro até hoje que eu cheguei em casa depois do trabalho, eu fazia esse trajeto linha Williams Marechal todos os dias. E a gente estava com visita na época, a minha tia, minha falecida tia Dulce, que vivia na Áustria, né? Na época foi para lá com seu marido e parte de sua família, ou praticamente todos os filhos estavam lá. E a gente estava com essa tia Dulce na nossa casa lá, de visita, inclusive foi ela que abriu essa porta para mim, né? Na época família não teria as condições completas de fazer esse investimento para esse estudo, né, para esse novo aprendizado aí. E a minha tia viu o interesse, o intuito que eu tinha por isso sonho. E acabou me auxiliando financeiramente, né? A família acabou me auxiliando financeiramente e eu tomei coragem, fui para Curitiba, entrei para o colégio de administração hoteleira, fazia administração hoteleira em período intensivo, manhã e tarde, e à noite ainda fazia no próprio Centro Europeu também, o colégio onde eu estudei, né, a instituição onde eu estudei. Aprimorei o curso alemão, já com o intuito de quando eu terminasse o curso, seguir para a Europa, procurar algum caminho para a Europa, né? E passou um determinado tempo, a gente conseguiu concluir o estudo. Meu primeiro local de trabalho depois foi o Hotel Bourbon Cataratas, na cidade de Foz do Iguaçu, onde até tive um auxílio também de um grande amigo meu, o Gilberto Willems, primeiro vizinho do meu pai, que hoje reside em Foz do Iguaçu. Na época ele
residia também em Foz do Iguaçu, então acabava às vezes, quando vinha passar o final de semana com a família, acabava pegando uma carona, e assim fomos se virando. Passei uma temporada em Foz do Iguaçu, depois daquilo retornei para Curitiba, e quando eu vim em 2003, que eu vim passar o Natal com a família aqui em Marechal Cândido Rondon, na linha Williams, com os meus pais, estavam de visitas aí a minha prima, Elisa Felder, filha da tia Dulce, estava de visita aí, na época com o seu parceiro, e eles perguntaram se eu realmente tinha um interesse ou não, porque o parceiro da minha prima aí, né, ele tem uma tia, ele vivia com a família dele também na Áustria, a tia dele trabalhava no tal do Malbun, em Liechtenstein, que é onde eu me encontro até hoje. E ele percebeu que eu tinha interesse e ofereceu essa ajuda de contato, que ele ia tomar um contato com essa tia dele, porque na época era temporada de inverno, estava se iniciando em dezembro, isso foi antes do Natal, e pedi se tinha alguma oportunidade, alguma vaga de emprego no hotel, e se eu me importasse onde que eu ia começar. E eu então deixei bem claro que para mim o interessante era dar o primeiro passo, colocação. Não interessa se fosse garçom, cozinheiro, como eu tinha feito a administração hoteleira, eu tinha conhecimento no geral, né? Me encaixar era o importante, o resto a gente ia conciliando e depois tomando conhecimento onde seria o melhor ou o pior. Então, essa prima aí junto com o parceiro dela arrumaram esse contato e em questão de 2 semanas a gente conseguiu levantar esse contato e a resposta tivemos que realmente havia uma vaga na época para a cozinha e conciliamos aí uma passagem e em 2004 eu fui. Né? 2004, foi VaptVup? Foi VaptVup. No dia 3 de janeiro de 2004 eu fui para Liechtenstein, em Malbun, trabalhar no Fegele Alpen Hotel. Teve uma prioridade boa porque é uma família muito conhecida. O hotel é um dos hotéis mais antigos que tem no país, inclusive no alto da montanha onde vivemos, a 1.600 metros de altura, foi a primeira família, é a família pioneira, foi o primeiro hotel, antigamente a casa de hóspedes, né, que se chamava hospedaria. O primeiro nome desse hotel se chamava Kurhaus. Kurhaus seria como uma casa de curas, onde as pessoas que passavam por alguma doença ou precisavam de uma recuperação eram transportados naquela época, né, com cavalos e juntas de boi, como antigamente, porque não havia estrada, né, tinha os piques por cima da montanha. Hoje tem o túnel e outras coisas, né, ficou mais moderno. Então tudo se iniciou assim há 113 anos atrás. Passou de uma geração para a segunda, da segunda geração passou para a terceira, e em 2004, quando eu entrei nesse hotel, que eu conheci aí a quarta geração então, que é o meu patrão até hoje, o Karl-Heinz Fegele, a gente simpatizou logo de início, tivemos um bom contato, se tornamos muito bom amigo, né? E eu conheci o hotel justamente nessa transmissão de terceira para quarta geração. Exatamente. Ainda peguei o sistema funcional da terceira geração, que eram os pais do Karl-Heinz, hoje os dois são falecidos, e questão de 2 a 3 anos depois o Karl-Heinz assumiu o comando completo do hotel, e assim a gente continuou por aí, né? Foi se encaminhando graças a essa ajuda dessa minha tia aí, que me auxiliou muito na época financeiramente e moralmente, né? Teve minhas primas, a Elisa, a Dulce, a minha tia, o Gottfried, que é o meu primo, a Lourdes, que era minha prima. Então ficavam aí me auxiliando aos inícios de semana, quando eu tinha folga, não me deixavam sozinho, iam me buscar, ou eu ia até a casa deles. E assim a gente foi crescendo. Fui crescendo profissionalmente, né? E em questão de 2 anos e meio que eu entrei como lavador de panela, eu consegui tomar
cargo de chefe de cozinha. Na época era um chefe francês que nós tínhamos, né? O interesse foi grande e como bateu muito certo a engrenagem que eu entrei num setor, 3 meses depois saiu outro funcionário, eu já fui subindo e subindo e assim foi muito rápido. As coisas foram acontecendo automaticamente. Foi fluindo automaticamente. E 2004, quando eu fui para lá, até para mim foi bastante assim puxado, né? Não conhecia a Europa, tinha um pouco daquela apreensão e aquele medo, né? Não sei como é que vai ser. Chegando lá, o dialeto da língua alemã não é o Hochdeutsch que conversamos aí, mas para quem tem conhecimento foi fácil para se adaptar. Sim, né? Imagino. E na época que eu fui, eu deixei aqui a minha namorada grávida. Você me contou Exatamente, isso. E em 12 de abril de 2004, que seria ontem, há 18 anos atrás, nasceu a Gabriela, nossa filha, e eu não pude estar aqui, eu estive lá. E as primeiras férias que eu consegui tirar para vir para o Brasil foram em final de outubro de 2004. Então acabei conhecendo a Gabriela com 6 meses de idade. Antigamente os velhos iam dizer que você bancou homem, né? Exatamente. Saiu daqui prometendo casamento com a tua namorada, mas eu vou primeiro arrumar um lugar para nós ter que se sustentar. Eu acho que foi mais ou menos essa ideia que você teve, determinado a definir a tua profissão, a tua colocação, teu encaminhamento para a vida, e levou sorte, foi para a Europa, é claro, com assistência, com a ajuda dos teus primos, da tua tia, as coisas foram facilitadas e você conseguiu essa colocação lá no Principado de Liechtenstein, que nós vamos conversar daqui a pouco, para conhecer um pouquinho da geografia do teu país lá, né? Mas eu me lembrei hoje desse fato que você me contou, que você deixou a namorada grávida, né? Sim. E antigamente os velhos diziam, não, esse rapaz bancou homem, ele Sim. fez a promessa e cumpriu, né? Você 6 meses depois voltou para conhecer a filha, né? E vocês logo depois, em seguida, voltou toda a família para Liechtenstein. Na época, quando eu saí, a situação era bastante confusa, né? Certo. Nós não morávamos juntos, éramos só namorados. Certo. A Jaqueline estava grávida. Então, nessa parte tivemos bastante o apoio do avô dela, o Erich Glitz, que morava, né, antes do Trevo, em Marechal. Os tios dela, a mãe dela, todas auxiliaram, né? Inclusive, antes de eu ir, tive uma conversa com o tio dela, o Cláudio Glitz, que é o proprietário da Pantera Sodas aí de Marechal Cândido Rondão. A gente tinha uma amizade muito forte. Ele falou assim, ó, você pode não vir, mas eu vou te buscar se tu não voltar. E eu falei assim, não, eu vou voltar, eu só não sei quando, né? Se eu nem sei para onde que eu tô indo, como é que hoje eu vou dar uma resposta quando que eu vou voltar? Mas era um acordo que eu tinha entre eu e a Jaqueline, depois de uma conversa, apesar de ser dolorido, eu falei para ela assim que o cavalo encilhado, ele não passa às vezes 2 vezes na frente. Não passa, né? mesmo. E as pedras que tem no caminho de todo mundo tem as pedras no caminho, a gente tem que usar as pedras para escalar, para chegar no alto da montanha. Perfeito. E não caminhar como um tolo para tropeçar e machucar os pés. Certo. Né? E na época foi a minha oportunidade, eu agradeço até hoje a todos que me auxiliaram, né? Todos que acreditaram na gente, né? E consegui. Os primeiros 2 anos, eu vim então em outubro de 2004 fazer férias, conhecer a Gabriela. Depois retornei só, mais uma vez. E quando a Gabriela fez 3 anos, eu estava aqui no dia 12 de abril de 2007, né? Então fizemos até na casa de um conhecido nosso aí, primo da minha esposa, fizemos uma festinha de aniversário e acertamos. Foi a época que eu falei, antes de vir de férias, eu falei pro patrão, a gente já tinha um bom relacionamento assim, como patrão, mas também como amigo. A gente virou muito amigo, né? Quase pai e filho. Eu assumi a parte da cozinha a um ponto que ele não tinha mais a necessidade de entrar. Eu tinha realmente o comando e tenho até hoje. Então eu falei para ele, olha, existe essa dificuldade e nós temos 2 opções.
tô te avisando hoje, eu retorno como prometido, assim, para ele, né? Eu tô indo de férias, eu retorno como prometido, depois de tantos dias. Mas a próxima vez que eu for de férias, ou eu trago elas junto, ou eu vou e não volto mais. Certo. Porque o distanciamento estava prejudicando muito, né? São 12 mil quilômetros? Exatamente, são 12 mil quilômetros, né? Zurique, Suíça, a São Paulo, são 11 horas e 55 minutos de voo, e depois São Paulo a Foz do Iguaçu, praticamente mais 2 horas, 1 hora e 45. E eu retornei de férias em 2007, então já com o recado dado para esse meu patrão, Carlines. E quando eu tive alguns dias aí no Brasil, ele falou, olha, consegui ajeitar alguma documentação aí para você poder trazer as meninas provisoriamente. Então isso não estava garantido que elas poderiam ficar. Então, e quando eu retornei, eu levei as meninas junto. Eu vivia até então dentro do próprio hotel, né? Sim. Num quarto, onde é que tinha as dependências que eram divididas entre os funcionários, mas bastava para elas terem o conhecimento do país, né? Aí eu sentia bastante medo, a Jaqueline, por não ter a língua alemã, né, como conhecimento e tudo, e a Gabriela própria, né? E eu levei elas justamente na época que era um inverno muito forte. E a Gabriela adorou a neve, né? A Jaqueline nem tanto no início, mas foram se enturmando, passaram uma temporada de 6 meses comigo lá, e aí a gente retornou alguns dias para o Brasil. E assim foi indo 2 anos, mais ou menos, nem bem 2 anos. Fizemos isso aí uma questão de 3 vezes, cada 6 meses elas iam, passavam uma temporada e coisa. E aí acabou que conseguimos ajeitar as coisas, porque estava chegando a época da Gabriela, então, dar o início à escola, né? Certo. Estava aí com 5 para 6 anos já. E aí conseguimos encaminhar. E depois que encaminhamos a nossa filha para o colégio, então, aí a gente saiu do hotel, foi morar sozinho, né? Numa casa, separado dos outros funcionários e coisa. E depois que a Gabriela começou a estudar, então começou o sistema de integração total no país, né? A Gabriela começou a ir para o colégio, eu trabalhando, e a Jaqueline entrou junto no hotel. Até ali ela foi aprendendo um pouco da língua alemã, com o convívio entre nós e o pessoal e patrão. E ela acabou iniciando a trabalhar ali como garçonete, já que ela tinha feito administração hoteleira também no Centro Europeu. Também fez no Centro? Ela fez no Centro Europeu, também no mesmo ano que eu. A única diferença é que ela fez em período normal e eu fiz em período avançado, né? Eu terminei o curso com a metade do tempo antes do que o dela. E ela iniciou o trabalho e assim a gente está trabalhando até hoje, né? E depois, quando a Gabriela estava 2 a 3 anos no colégio, já não queria mais saber de Brasil, né? Só para férias. E hoje está aí a moça com 18 anos, né? Depois não conseguimos mais sair do país, a gente está lá rumo aos 19 anos em Liechtenstein. A Gabriela, graças a Deus, sempre estudou, foi boa aluna, conseguiu se adaptar muito bem ao país, né? Ela é mais europeia hoje do que brasileira, isso a gente percebe. É a convivência, ambiente, né? Convivência, ambiente, modo de viver. E, inclusive está na parte final do primeiro curso técnico em medicina, que ela está terminando agora, 30 de maio. E já com um contrato para iniciar o trabalho a partir do dia 1º de julho. E continuar o estudo também para... O objetivo dela é chegar a ser doutora, né? Doutora, que ótimo. Eu só vou voltar um pouquinho para o ouvinte entender o que é o Centro Europeu em Curitiba. Sim. Né? Uhum. É hoje considerada a maior escola de profissões do Brasil, o Centro Europeu. E do colégio, vamos dizer assim, o centro, um dos grandes proprietários, sócio-proprietário, porque são 2, o Sandri, e o segundo é o rondonense Eldir José. O José Eldir, agora pode ser que me falhe a memória, hosta aqui de Marechal Cândido Rondon. São os 2 grandes proprietários, e o Centro Europeu hoje é uma escola de profissões
muito renomada, principalmente no Paraná e Santa Catarina, porque tem várias filiais, se eu não me engano, em Ponta Grossa, Curitiba, acho que são 3 filiais que eles têm, mas também tem em Joinville e também tem uma escola no litoral. Então, só para posicionar o ouvinte sobre o que é o Centro Europeu. É a maior escola de profissões do Brasil. E você conheceu ela por dentro. Eu sou amigo pessoal do Ildir, né? Sim. Que é mais conhecido por isso, não é? Poucos conhecem ele pelo nome de José, mas é Ildir. Eu convivo bastante com ele, por uma questão de amizade, inclusive eu cheguei a morar no hotel deles, né? Mas você conheceu muito bem o Centro Europeu por dentro, né? Uma organização fenomenal. Exatamente. É uma instituição muito bem organizada, né? Já na época, hoje fazem alguns anos que eu não tenho mais retornado para fazer alguma visita, mas na época já era uma instituição muito bem administrada, né? Tudo certinho, e chamava muita atenção porque um modo de aprendizado foi um modo, não sei se copiado ou adquirido no sistema europeu, né? Por isso que se chama Centro Europeu, porque você faz o curso da profissão, mas você não faz só na teoria, você faz na prática. Só né? corta um pouquinho, deixa eu cortar aqui que nós vamos... Marcos, vem ligar o ar aqui para nós, que esse aparelho aqui eu não me entendo. Eu desliguei antes, estava frio, estava 17 graus. Você estava sentindo frio? Não. 17 graus, liga para nós 23, 24. Aí você volta de novo, falando do Centro Europeu. Coloca em 23 aí que tá bom. Que eu sou um cara friorento. Ah, é? Sim. Seria ruim para a Europa, né? A minha esposa já então vibra com o frio. É? Ixi, gosta. Elas... Falando? Então tá bom. Pode falar do Centro Europeu. Exatamente. Então o Centro Europeu é uma instituição que trabalha na mesma linha de aprendizado como na Europa, né? Por exemplo, na época o curso de administração hoteleira, o chefe de cozinha, tinha a parte teórica, mas a maioria era feito na prática mesmo, né? Com as parcerias que na época eles tinham com os hotéis, hoje tem a rede de hotéis própria. E isso me chamou muita atenção. Quando a forma de ensinamento é dessa forma, acaba você já saindo com quase que com uma experiência, não só com o diploma, mas também com uma experiência. Você leva a prática. Você leva a prática, é como experiência. E isso é uma coisa que é muito boa, né? Por exemplo, é praticamente como o curso técnico que a nossa filha está terminando agora. É um período de 3 anos. São 1 ano e meio teoria e 1 ano e meio prática em algum hospital, consultório, clínica geral, alguma coisa assim. E aí acaba que o aluno ele acaba saindo com uma formação mais completa, do meu ponto de vista. Com certeza, tá. Marcos, vamos falar onde que você vive hoje, Principado e Liechtenstein. Um pouquinho sobre a geografia. Historicamente eu sei que é um principado muito antigo, vem lá já de 1400, 1500, passou por transformações, uma vez pertenceu à Alemanha, depois foi para a França, tá? Segunda Guerra Mundial a coisa se estabilizou, está ali encravado entre a Suíça e a Áustria. Quantos quilômetros quadrados do território? 126, não, 162 quilômetros quadrados. 162 quilômetros quadrados, 36 mil habitantes, e realmente é um país muito pequeno, né? É uma monarquia, comandado pelo rei e pela rainha. Então, assim, o que foi, Marcos? Fala, Marcos. Alô? Alô? Então vai ter que começar de novo do Centro Europeu. Acho que ele deu um toquezinho aqui. Volta a falar do colégio lá do Centro Europeu. Valeu, Marcos. Pode? Ok? Vai falar.
O centro europeu realmente chamou bastante atenção e é diferenciado justamente por essa forma de ensino que eles têm, né? Muito parecido com a Europa, por isso que se denomina aí o centro europeu, pela maneira de pela levar maneira, né? Onde colocando a teoria junto com a prática, fazendo a junção da teoria junto com a prática. Então tem a parte teórica, mas tem a parte prática, né? Que acaba dando uma ênfase maior na parte final aí do aprendizado, né? Na formação. Na formação. Aí quando você sai de lá com a formação, você sai com o diploma, mas também sai já com uma certa experiência, justamente pela prática que você tem feito, né? E a prática que você faz é diante dos professores, diante dos mestres, diante de quem está te avaliando. Então, isso aí tem uma acentuação a mais, né? É a pessoa sair do curso e assumir já, vamos dizer, uma administração do hotel, não vai encontrar problemas, porque já está bem preparado, já não tem dificuldade. Tanto quanto na cozinha, de sorte, né? Exatamente. É o que você começou lavando panelas, né? Exato. Mas você foi provando ao teu patrão que você tinha habilidades por isso em 2 anos e meio. Em 2 anos e meio, exatamente. Você assumiu a chefia da cozinha do hotel Alpenhotel Fegeli. Alpenhotel Fegeli. Fegeli é passarinho, né? É um dialeto Fegeli, na verdade, passarinho seria Vogel, né? Sem folga, mas tem o dialeto suíço lá que chama Fegeli é como seria um passarinho pequeno. Isso. Ou em espanhol, um passarito. Um passarito, né? Fegeli, um passarito, né? Tá? Fegeli. Hotel com quantas acomodações? Hotel é um hotel, em termos de acomodações, não muito grande. São 32 quartos, né? Não, em termos de Brasil não significa muito, mas em termos da nossa região onde vivemos, como é um ponto turístico em meio a uma pista de esqui, é uma acomodação boa. Hoje existem outros hotéis com mais acomodação, mas é um hotel muito tradicional, um hotel pioneiro, né? Família pioneira que entrou em Malbuna aí há 113 anos atrás, construindo a primeira casa de hóspedes, e é muito conhecido no país justamente pela gastronomia, né? O nosso caro-chefe é a cozinha, né? São 3 setores de renda dentro do hotel: a hospedagem em quartos, certo. Aí temos mais um prédio aí com hospedagens em apartamentos, que podem ser alugados por famílias, né? E o restaurante, que é o nosso caro-chefe, é justamente a culinária, né? E ali o comando é do Marcos. Ali o comando é meu, graças a Deus, né? Temos aí capacidade, temos um bar também de vinho, né? Um bar exclusivo para vinho e clientes nossos, né? Hóspedes do hotel, clientes do restaurante. Temos espaço para acomodar no inverno, capacidade com 3 ambientes diferentes de restaurante, umas 200 pessoas. E no verão temos aí o terraço, né, que se fala, a parte externa do restaurante, que acaba acomodando mais 180 pessoas. Então no verão quase que dobramos a capacidade para alimentação. E as temporadas sempre com a casa lotada? As temporadas funcionam sempre. Temporada de inverno inicia sempre final de novembro, início de dezembro, e seria até a Páscoa. Mas nos meses que a Páscoa é muito tarde, sempre fechamos no primeiro fim de semana do mês de abril. Essa seria a parte de temporada de inverno, que é a parte mais forte, né? Onde tem muita hospedagem, muito turista que vem passar o dia esquiando, né? Por causa das pistas, somos a única pista de esqui no país. E depois tem as proximidades da Áustria e da Suíça. E a temporada de verão, ela se inicia sempre em final de maio e termina em final de outubro. E isso coincide com as tuas férias, sempre. Se vocês param na primeira semana de abril, dá oportunidade para você tirar férias. Exatamente. E esse era um ponto que eu gostava muito. A gente
trabalhou os últimos anos bastante acompromissado com filha no colégio, de menor, você não pode ser. Então teve muitos anos que a gente ficou 2, às vezes 3 anos sem fazer férias, porque justamente as nossas férias do hotel não coincidem com as férias escolares. Exatamente. O ano letivo se inicia sempre depois do dia 15 de agosto. Dia 15 de agosto é o dia do aniversário do país, onde é que é feita a festa de comemoração. E depois do dia 15 de agosto se inicia o ano letivo. Ele inicia em agosto e termina em maio. 30 de maio, os primeiros dias de junho. Esse é o ano letivo. E agora a gente está conseguindo conciliar, já a filha já praticamente formada, e o nosso objetivo é conseguir justamente vir passar essas 6 semanas entre os meses de abril e maio no Brasil e as 5 semanas que temos aí no período de final de outubro a novembro, antes da temporada de inverno. O hotel agora está fechado. Está fechado. Está fechado. Tá, por 6 semanas. Por 6 semanas está fechado. Depois voltamos a reabrir por 5 meses e fechamos outra vez por 5 semanas. Hoje a capital é Vaduz? A capital é Vaduz? É. Vaduz. Vaduz é por causa do Z, que em alemão você tem o Tse, né? É Vaduz, Tse, exatamente. Né? Mais alguma cidade nesses 162 quilômetros quadrados? São, na verdade, 11 municípios. 11 estados que eles falam, né? 11 Seriam estados. 11 estados, mas a gente vê... Sob o aspecto nosso, aqui seria municípios. Exatamente, exatamente. Como municípios. Você chega em Vaduz, né? Para chegar aonde a gente convive em Malbun, que é a temporada, tem a pista de esqui, e onde vivemos, e tem hotel. Você logo, vindo da Suíça, em questão de 2 quilômetros já se encontra na capital Vaduz. Chegando em Vaduz, então já se inicia a subida para a montanha. E passando pelo município de Triesenberg, que fica a meio de caminho de montanha, e depois seguindo para Malbun, que é a tua cidade. Que é a nossa cidade, onde vivemos. Né? Quantos mil habitantes? Em Malbun? Em Malbun é como se fosse aqui uma praia. Não existem moradores fixos. Moradores fixos são somente 2 famílias. A do Marcos? É a nossa, exatamente. A nossa e a família de uma amiga da Gabriela, que fazem 7 anos que vieram morar para Malbun, justamente porque queriam essa vida pacata e tranquila de Malbun, nesse período entre temporadas de hotéis e coisa, e são moradores fixos. Até antes, então, fixos eram só nós, a família brasileira, exatamente, fixos em Malbun. Você falou antes da data de 15 de agosto, a data nacional de Liechtenstein, em comemoração a quê? Criação do Principado? Criação do Principado, exatamente. E a mesma família ainda, vamos dizer, real, principesca, são os continua na mesma família. Sim. Continua na mesma família. Liechtenstein completou em 2019 300 anos. Uhum. Completou 300 anos, inclusive os últimos 2 anos não houve essa comemoração por causa da pandemia, assim como houve outras restrições aí pelo mundo inteiro. A gente não teve essa comemoração. É comemorado 15 de agosto justamente porque era a data do aniversário do primeiro rei. Então isso se comemora até hoje, ele fez essa junção, né? E se comemora aí o dia do país. É realizado sempre com uma queima de fogos da capital, tanto do lado suíço como da capital de Vaduz. Tem a visão do castelo, que fica em meio à montanha, construído mesmo em uma parede de pedras, né? E é feita uma queima de fogos, muito grande, e comemorações como uma festa... Show pirotécnico? Exatamente, como uma festa aí municipal que a gente teria aqui, né? Com atrações, culinária e... Uma exposição feira. Mas, exatamente. Exposição feira. Agricultura muito desenvolvida lá ou não tem? É tudo por ser um país pequeno, tem muita pouca agricultura, né?
né? O que mais se usa é a pecuária, né? A pecuária se usa muito... A leiteira? Exatamente. Então é bem interessante a situação, o lugar onde vivemos, né? Quem me acompanha aí pelo Facebook, Instagram, vai ver que os vídeos que eu faço no inverno, próximo do jardim, ali onde é que viram as pistas de esqui, no verão, são campos de gado. Então, as montanhas pertencem todas ao país. De acordo com a quantidade de animais que o pecuarista tem, ele tem uma porcentagem desses animais que ele pode levar para a montanha. Então, cada proprietário tem a sua demarcação, com o brinco ou de alguma forma de demarcação, e o rebanho é solto na montanha, na época de verão. E outra coisa interessante é que bem no alto da montanha, onde já ficam os bondinhos que descarregam as pessoas no final para elas voltarem com o esqui, se encontra uma leitaria e uma queijaria, que no verão é produzido o queijo. Comunitária? Exatamente, é uma leitaria comunitária, onde as vacas leiteiras que estão na montanha são recolhidas todas as tardes, às 16 horas, para fazer a leitaria, né? Para tirar o leite, e ali é produzido queijo, iogurte, a nata, os produtos típicos aí que é feito do leite. Tá, tem também lá a festa do Alpbetrieb, que tem, por exemplo, a descida... Alpbetrieb, exatamente. A festa do Alpbetrieb acontece sempre, todos os anos, né? Quando é época de retirada das vacas das montanhas. Chegou ao outono, então, né? Exatamente. Na chegada do outono. Exatamente. Né? Vai de acordo com bastante na temperatura e por causa do pasto, né? Porque a temperatura, assim que começa a ficar muito frio, aí se retira. Mas geralmente acontece em setembro, né? Setembro. E existe até uma coisa bem importante, que eles elegem a rainha das vacas, né? Então, na descida, as vacas, cada proprietário enfeita suas vacas, pendura cada um o quer ter sino, o melhor. E as vacas descem caminhando de Malbun e passam pela capital, o centro de Vaduz, pelo meio da cidade, e depois são colocadas em transportes para animais e são deslocadas para os seus proprietários, né? E ali é feito a festa e escolhido a rainha das vacas. Por isso que tem o nome do desfile. O Alm seria mais ou menos como os campos de montanha, né? Exatamente. Abfahrt, que é o nome da comemoração, da tradição que eles fazem, né? Uhum. Seria, então... A descida dos Alpes. A descida dos Alpes. Ali Alpes. cada proprietário quer deixar a sua vaca mais ornamentada, mais bonita, mais enfeitada. Exatamente. Então a agricultura é quase insignificante, ficando mais para a pecuária. Então, mais para a pecuária. A área da produção de leite. Exato. Como é que é a questão da segurança, a defesa do Principado? Tem exército Liechtenstein ou é outro país que... Não, nós não temos o exército, existe só a polícia, né, do país, que seria aí como a nossa polícia do Paraná, né? E é feito somente assim, não temos exército. Nós somos totalmente dependentes da Suíça, né? Para ter uma noção agora, quando houve esse início de guerra, dia 22 de fevereiro, aí Ucrânia e Rússia, 2 semanas após, a Suíça logo fez o chamado, né? Porque nós temos também em Malbun, a metade do caminho que dá de Malbun até Vaduz, a capital, que seria esse município de Triesenberg. Existe uma perfuração muito grande na montanha, onde é que o país tem a capacidade para esconder e abrigar a sua população em caso de guerra. É um bunker. Um bunker, se chamam as bunker. E a Suíça é um dos únicos países no mundo que tem essa capacidade também, né? Então a defesa do Principado Liechtenstein é feita pelo exército da Suíça. Suíça, né? Exatamente. Então, o governo lá, os municípios com câmaras de vereadores também, ou como é que funciona o sistema político lá do... Exatamente. Funciona
Assim como aqui, por exemplo, né? Tem o prefeito? Como se fosse o prefeito, né? Lá tem o rei, aí vem um governador. Porque ali é parlamentarismo, né? Exatamente. O rei, o príncipe representa o Estado, mas não representa o governo. Né? Exatamente. E a última palavra é sempre do rei, né? Ainda é a do rei. O que ele aprovou está aprovado e o que ele não aprovou, não. Aí existem 3 partidos, né, diferentes, e entre esses 3 partidos, então, são eleitos o governo, os prefeitos e os vereadores. A única questão que funciona diferente do que aqui é, por exemplo, um prefeito e um vereador, ele não é assalariado. Ele faz pela honra. Assim voluntária. Como, por exemplo, aqui é exercido a função de um presidente de uma associação comunitária. Certo. Assim que se funciona. O vereador, então, lá não recebe não é remunerado, salário, né? Não é remunerado. Faz um trabalho voluntário em benefício da comunidade. Exatamente. Exatamente. Muito bem. Em termos culturais, o que é o Liechtenstein? Eu não tenho grandes conhecimentos da Alemanha, Áustria, Suíça. Liechtenstein, eu conheço algum pouco de geografia, por exemplo, tamanho do território, do nome, né? Até nem sei de onde que vem a origem do nome Liechtenstein. Se você souber responder. Liechtenstein vem de um nome... Da família? Não. Exatamente porque quando houve o reinado para o país, o castelo foi construído. Castelos sempre são construídos em um ponto de segurança, onde justamente eles são os menores alvos em termos de ataque. E para ver de longe o inimigo vindo, né? Exatamente. Então ele é construído na lateral da montanha do país, sobre pedras. Então Liechtenstein significa pedra de luzes, né? E daí que vem a origem do nome Liechtenstein. Tá. É uma coisa que eu não sabia. Daí a cultura, a tendência do povo de Liechtenstein é formação curso superior ou é mais de cursos técnicos? Não, superior. Inclusive temos aí uma faculdade, no país só existe uma faculdade, né? Na capital? Na capital, em Vaduz mesmo, existe uma faculdade. E o interessante o país ele é muito auxiliador, ele auxilia muito, né? Nós temos uma carência muito grande de profissionais em várias áreas, por exemplo, na medicina ou em algumas outras funções. Então o país ele está sempre auxiliando e ajudando as pessoas, né? Mas existe sim a faculdade e praticamente todos os Liechtensteins passam pela faculdade. Praticamente todos eles passam pela faculdade. Não é difícil. Cursos técnicos também tem? Cursos técnicos... Mecânico, ferreiro, vamos dizer, não sei se tem ferreiro ainda, carpinteiro, essas profissões. Existem também os de cursos ofícios. Técnicos. Existem também, sim. Existem, mas esse pessoal também gradua-se em curso superior? Gradua. Na verdade é uma redução de tempo. Você faz lá o pré-escola, o primário, né? Só que o primário são somente 4 anos e depois vem o ginásio, né? Esse período total de primeira até a 9ª série é como se fosse aqui até o ginásio. E o que acontece lá, não existe o 2º grau como existe aqui. Mas com esse término de estudo dos primeiros 9 anos, você não é capacitado para entrar numa faculdade. E entre esse período, que seria aqui como 2º grau, lá são feitos os cursos técnicos, que é a preparação para a formação profissional. Porque os países, a Suíça e Liechtenstein, eles são da seguinte opinião, que com essa idade, as crianças seriam muito jovens para ter certeza sobre o que querem. Então usam esse curso técnico, tornearia, mecânico, engenharia, advocacia, medicina. Todos os cursos de ofícios são justamente esses cursos técnicos que funcionam assim como a formação do Centro Europeu, a junção da prática com a teoria.
Então, geralmente quando o aluno entra ali, no primeiro ano ele já sabe dizer, não, é isso que eu quero ou não é isso que eu quero. E dentro desse período ele pode estar trocando, né? Vamos supor, eu inicio um curso técnico para engenharia. E vou fazer esse curso técnico para engenharia o primeiro ano e eu vejo assim, não, mas o que eu quero é gastronomia. Então tem algumas partes do curso da engenharia que eu consigo conciliar com o curso da gastronomia que eu vou fazer para frente, fazendo parte da teoria, e o restante eu encaminho para frente. Só volta a zerar. O período de 3 anos, se eu perdisse 1 ano de tempo, os próximos 3 anos eu vou ter que prosseguir dentro do que eu quero. Qual é o principal produto da economia de Liechtenstein? Turismo? O que você, nesses 20 anos, você conseguiu apurar lá? O que faz dinheiro dentro de Liechtenstein? É o turismo ou tem outro fator? Não. O que faz o dinheiro realmente no país é a questão de ser um país paraíso fiscal. Os investidores. Os investidores. O dinheiro de quem tem dinheiro vai para os países seguros. Isso é o que faz a economia do país ser tão forte e ter essa potência que tem hoje, né? Hoje o padrão de vida é excepcional lá. O padrão de vida é excelente, né? Eu tenho amigos meus, não só os familiares, claro, que já conhecem, mas tenho amigos meus, inclusive aí de Marechal, que já tiveram nos visitando, né? Certo. E realmente a qualidade de vida é um espetáculo, é coisa de primeiro mundo, é totalmente diferenciado. Não que a gente não tenha qualidade de vida. As questões ruins e boas existem no mundo inteiro. Mas a parte funcional e a qualidade de vida é um espetáculo. Lá tudo acontece. Vamos pegar pela uma das áreas aí que a gente tem uma pequena carência, vamos supor, no Brasil ou em outros países do sul da América ou até mesmo da Europa. Você entra num consultório para fazer uma consulta, você passa por uma avaliação antes, né? Ali pelo setor de avaliação, que aqui se chama, acho que a triagem que fala, triagem, né? Sim. Então você já explica aqui para esses técnicos de medicina, que seria hoje onde está o estágio da minha filha, né? Que ela pode optar depois da formação, trabalha ali nesse setor como técnico, ou continua estudando para chegar à profissão de médico. Então esses técnicos fazem a tua triagem, a avaliação, de acordo com o que tem, já tiram o teu sangue, fazem a coleta do sangue, e você medem a pressão, fazem a coleta do sangue, respondem as perguntas. Mais ou menos já está acontecendo aqui também. Né? E você volta para a sala de aguardo para aguardar ser chamado. A única diferença é que quando você entra para ser consultado pelo doutor, ele já tem o exame na mão. Ah, tá. Porque ali mesmo existe um mínimo laboratório que já fez por trás. Assessoria, então, vamos dizer. Acontece tudo mais rápido, com mais clareza, com mais... Não tem essa amolação que diz, né? É perda de tempo? Perda de tempo. Claro, não podemos comparar um país com 36 mil habitantes ou a Suíça com 8 milhões de habitantes a um Brasil, né? É uma questão totalmente diferente. O tamanho da geografia é uma coisa astronômica, vamos dizer, extremamente diferente, né? Exato. O Marcos voltaria hoje a residir no Brasil? Voltaria, mas ainda não. O sonho ainda é um dia voltar a residir? O sonho ainda é voltar. O sonho ainda é um dia voltar, mas o propósito ainda está um pouco para frente, né? O nosso objetivo ainda está em aguentar mais um período e finalizar aí os objetivos que a gente tem, né? Seria bastante, eu acho que diferente, né? Você voltar a viver aqui. O Brasil é bom, muito bom para fazer férias, amigo. É uma coisa que a gente sente muita falta, essa vida comunitária que a gente tem, né? De reunir os amigos, fazer um churrasco, estar no meio da sociedade. A gente acaba se isolando muito. Ao mesmo tempo que trabalhamos na área da gastronomia e culinária e temos muita gente à nossa volta, mas acabamos sendo solitários também. A sociabilidade do povo de Liechtenstein não se compara? Não se compara.
Não é se completamente diferente. São fechados? São fechados. Você não vê as pessoas fazendo mais reuniões. Assim, aqui quase tudo é motivo para encontro, né? Vamos encontrar, comemorar, churrasco, cerveja, conversa, chimarrão. Isso é uma vida que faz bastante falta pra gente. E a gente acabou se acostumando com toda essa situação. Claro, senão não estaria tantos anos, né, no país. Justamente por outras prioridades, né? Sim, com certeza. E a qualidade de vida é uma delas, né? A facilidade com o que você tem, como você tem de ter uma vida qualificativa, é um dos pontos de referência porque a gente optou e ficar lá até esse momento de hoje. Claro que tem aí também, por trás de tudo isso aí, o nosso objetivo sempre foi a formação da filha, né? Que seria como outro nível, né? Isso que eu ia te perguntar agora. E se a Gabriela vier casar com um rapaz do Liechtenstein, o Marcos e a Jaqueline voltariam? Deixariam a filha lá? Eu acho que isso é uma questão ainda... Imatura? Precisa aí um pouco mais de tempo, né? Hoje a gente pode falar, temos a vontade de voltar, né? Certo. Voltaremos aí em 10 anos, 5 anos. Hoje a filha está namorando, está estudando. Pode vir a acontecer que queiram um casamento, alguma coisa. Quando vê, depois já tem um neto, alguma coisa. Isso já traria uma outra vida familiar. Outro cenário. Um outro sentido para a vida. Um outro cenário ia acontecer para você. Por isso que para nós é tão importante essa questão de conciliar essas 2 vezes férias por ano, né? Ou seja, não seria necessário abandonar a nossa vida em Liechtenstein e mesmo assim ter tempo suficiente para aproveitar o Brasil, curtir o Brasil. Que o Brasil justamente é bonito quando você pode aproveitar e você pode curtir, né? Eu sei que a vida de quem faz férias do Brasil não é a vida do trabalhador, não é a vida de quem convive no Brasil. Então, essa conciliação acho que é um ponto muito bom para nós. Certo. Marcos, estão me dando sinal aí que o nosso tempo já foi. Já queria tanta coisa para conversar ainda. Quero te agradecer por ter atendido esse convite. O bate-papo foi muito gostoso. Aprendemos muito contigo, né? E tenho certeza que os ouvintes também aprenderam. Quero te agradecer mais uma vez por ter atendido esse convite. Joia, eu que agradeço, né? A gente tem uma satisfação grande em poder contar um pouco. Muitas vezes as pessoas têm uma visão diferente, né? Ou ficam imaginando. Então o que a gente pode compartilhar, estamos sempre à disposição aí, sem problema nenhum. Certo. Ouvintes da Difusora, muito bom dia, um bom sábado e bom domingo, reitero a todos.